Agora, então, realizar a sessão extraordinária que foi convocada, né, todos os vereadores para poder discutirmos, então, as contas do Executivo de 2017. Ofício circular número 003 de 2023. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 11 de setembro de 2023. Aos excelentíssimos vereadores Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago e Valdemiro Bart. Prezados vereadores, com fundamento no artigo 99 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, vimos convocar Vossa Excelência para comparecer à sessão extraordinária a realizar-se no dia 13 de setembro de 2023, quarta-feira, após a sessão ordinária, no plenário da Câmara Municipal, ocasião em que será discutida e votada a seguinte matéria. Projeto de Decreto Legislativo número 005 de 2023 dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina referente ao exercício de 2017. Atenciosamente, Nelson Lichtenheld, presidente da Câmara. Projeto de Decreto Legislativo número 005 de 2023 dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina referente ao exercício de 2017. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas dessa Casa, que pretende aprovar o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número TC 00117 de 2022, relativa à prestação de contas do Executivo Municipal, quanto ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Valdemar Luiz Robert Coutinho. A proposição em referência apresenta boa redação. Desculpe, gente, é porque houve um atropelo. Fernanda tem que seguir o roteiro da sessão extraordinária. Iniciar uma nova sessão. Quero agradecer aí o Vinícius por ter nos colocado isso, porque terminou a sessão ordinária. Nós temos agora que iniciar a sessão extraordinária. É uma nova sessão novamente. Então, peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença, que é a sessão extraordinária. Peço à assessora parlamentar que faça a chamada dos senhores vereadores. Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago e Valdemiro Bart. E o livro. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de número 2168. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura do ofício de referência à convocação da referida sessão. Já foi feito. Passamos para a ordem do dia. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura da matéria em tramitação. Projeto de Decreto Legislativo número 005 de 2023 dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina referente ao exercício de 2017. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas desta Casa, que pretende aprovar o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número TC 00117 de 2022, relativo à prestação de contas do Executivo Municipal, quanto ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Valdemar Luiz Robert Coutinho. A proposição em referência apresenta boa redação e atende aos requisitos formais quanto à técnica legislativa, em especial aqueles elencados nos artigos 45 e 120 do Regimento Interno deste Legislativo Municipal.
a matéria constitucional, porquanto amparada no parágrafo 1º do artigo 31 da Carta Política de 1988, tendo em vista caber à Câmara Municipal o controle externo dos atos praticados pelo chefe daquele poder. Neste aspecto, afigura-se de suma importância a participação dos tribunais de contas na condição de órgão apoiador, com vistas ao pleno exercício do controle externo. Com efeito, o papel da Corte de Contas é relevante, mas à Câmara Municipal cabe a efetiva análise e conclusão final acerca do tema, conforme determina a Constituição Federal. No uso dessa prerrogativa, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas dessa Casa, consoante se verifica do parecer extraído nos autos número TC 02528 de 2022, 02206 de 2022, 00602 de 2022, 00564 de 2022, 03722 de 2018, opinou pela regularidade da prestação de contas alusiva ao exercício de 2017. Deste modo, cumpre salientar que essa comissão, além da apreciação referente aos pressupostos constitucionais, legais e formais, deve seguir o órgão deste legislativo, que está dotado de competência para avaliar previamente a matéria em questão, antes de seu encaminhamento ao plenário. Diante disto, opino pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 005 de 2023, no que concerne aos aspectos de alcançada da Comissão de Justiça e Redação de Leis da Câmara Municipal de Santa Leopoldina. É o relatório e voto plenário da Câmara Municipal, 4 de setembro de 2023. Sérgio Angeli Lago, relator da comissão. Decisão da comissão com assinatura dos que votaram pela rejeição ou aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Luzinete de Gasperi Lepaus, aprovação. Relator Sérgio Angeli Lago, aprovação. Membro Romi Carlos Faco Miller, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 4 de setembro de 2023. Luzinete de Gasperi Lepaus, presidente da comissão. Votação do projeto de decreto legislativo número 005 de 2023, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina referente ao exercício de 2017, em discussão. Bom, gente, essa sessão extraordinária, ela foi convocada conforme o regimento da casa, especificamente para estar discutindo a prestação de contas, que conforme o doutor Sérgio, que é nosso procurador, orientou, ela não poderia ser feita numa sessão ordinária, ela teria que ser feita numa extraordinária. E aí seguimos, então, o rito do regimento e convocamos essa sessão extraordinária para que seja, então, discutido especificamente as contas, né, de 2017 do Executivo Municipal. Então, por isso que estamos aqui colocando essa matéria em discussão. Aí eu queria dar a palavra ao relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis para poder estar fazendo, então, a sua explanação. Com a palavra, o vereador Sérgio Angeli Lago. Obrigado, presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Primeiro, falar do nosso regimento, de como ele está ultrapassado, né? A maioria das casas, eles já fazem... na própria sessão ordinária você pode votar as contas, mas infelizmente nosso regimento já consta assim, está desatualizado dessa forma sendo, e aí a gente precisa fazer um extraordinário. Bom, como falou o presidente Nelson, estamos aqui, né, para fazer a votação das contas referente ao exercício 2017 do Executivo Municipal, prefeito Vavá, né, Valdemar Coutinho, Vavá como é conhecido. E a gente analisou as contas, tivemos aí um parecer técnico, tivemos também uma votação, de certa forma, política dentro do próprio Tribunal de Contas, e ambas as coisas elas precisam ser observadas, né?
e no parecer ficou, de certa forma, as contas aprovadas com ressalvas. Ressalvas essas que, infelizmente, elas aconteceram, mas não visando benefício próprio, a gente pode colocar dessa forma, né? E algumas fontes, né, de recursos que não poderiam ser usadas, foram usadas para que esses débitos pudessem ser quitados, e acabou acontecendo a utilização, né, indevida de recursos do aporte atorial, decorrente da ausência de repasse financeiro pelo Tesouro, no caso, pela Prefeitura. Então, devido a essa situação da falta do repasse, acabou sendo usado um dinheiro que não poderia ser usado para esse fim. Nós conversando com o contador da época, ele falou, inclusive, que houve a necessidade de uso desse dinheiro para que os aposentados do período não ficassem sem receber. Então, de certa forma, buscando aí trazer a informação, justificar o uso indevido. O que a gente tem que levar em consideração e precisa observar é que a lei de responsabilidade fiscal, os recursos vinculados, eles não podem, de forma nenhuma, ser usados para outros fins. E foi o erro da época, né, o erro cometido, para que pudesse ali dar manutenção no regime próprio da Previdência Social, o uso desses recursos. Então, assim, a gente entende que foi feito um erro, foi utilizado um dinheiro indevido, mas esse dinheiro também foi reposto, né? Foi devolvido às suas fontes. Então, no meu entendimento dessa forma, há um erro que não devia ser praticado, mas infelizmente nós, principalmente que temos aí, que já tivemos também à frente de uma gestão, a gente sabe que às vezes você acaba sendo obrigado a tomar determinadas decisões, né? E por isso o nosso parecer é favorável pela aprovação das contas, mas deixando claro quais foram os ressalvos, aonde que erramos, que não podíamos ter errado, né? Para que a gente busque não errar dessa forma mais, levando em consideração que tanto o Tribunal de Contas está sendo um pouco mais severo nas decisões relacionadas a isso, como se a gente observar lá no passado, a presidente Dilma, ela foi cassada justamente por utilização de recursos de fontes para outras fontes, né? Então, assim, mas foi reposto, foi colocado em dias e não foi para benefício próprio. Então, assim, de minha parte, é pela aprovação das contas. Ok, vereador Sérgio Angeli Lago, que é relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis, fez sua explanação a respeito do seu relatório, né, aqui para os senhores vereadores. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Com a palavra o vereador Jefferson Rodrigues. Então, como relator da Comissão de Finanças, o orçamento aprovou também. E assim, vou ser muito objetivo na minha fala. Quem somos nós que não tem nenhuma formação jurídica? Eu acho que competência a gente tem de analisar com o corpo técnico da casa, mas o Tribunal de Contas tem uma câmara dessa inteira de advogados, contadores, pessoas que são, né, bem gabaritadas e que sabem o que estão falando. É lógico que eu vou contrariar um dia o Tribunal de Contas nessa casa. Aprovação, não digo que de fato foi uma votação que eu completamente discordar, né? Até se tiver fato de corrupção, enfim, se vir para cá. Mas, é claro, a aprovação com ressalva. Conheço vários prefeitos que tiveram aprovações com ressalva, coisas até mais gritantes do que pontualmente essas aqui. Então, de fato, detalhes que às vezes
falta no financeiro, né? Coisa que não bate, coisa de 1 centavo, enfim, são tantas situações que eu volto a dizer que o meu parecer, eu votarei a favor das contas, sim, de acordo com o Tribunal de Contas. Ok, vereador Jefferson Rodrigues, que é relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas dessa casa. E o decreto legislativo continua em discussão. A palavra a vereadora Luzinete. Boa tarde a todos. Parabenizar a fala do Sérgio Lago, né, o relator, colega Jefim, e também voto a favor. Ok, vereadora. Continua em discussão. A palavra o vereador Mazinho. Boa noite a todos. Quero dizer, antemão, que o meu voto é favorável e dizer que o que Vavá fez eu também faria. Até porque é impossível a gente deixar as pessoas sem receber o salário com dinheiro na conta. Ponhou lá emprestado, mas depois devolveu. Então, eu voto pela aprovação. Ok, vereador Mazinho, pela sua colaboração aí ao assunto em discussão. Mais algum vereador que queira ter a palavra? Eu só quero colaborar aqui com essa votação, dizer que realmente para quem está administrando uma prefeitura, muitas vezes, olhando de uma forma técnica que o tribunal olha, é difícil de você acertar. Se você for querer cobrar de todos os prefeitos, vai ter que, então, reprovar as contas de todos os prefeitos praticamente do país, né? Ou até do mundo, porque são tantas rúbricas e tantas cifras e tanto jeito de fazer que quando chega na avaliação técnica, ele não consegue acertar. Então, assim, quero agradecer aqui o trabalho aí das comissões, né? Primeiro da Finanças, Orçamento, Tomada de Conta, depois da Redação de Leis, né? Para que esse assunto, esse decreto chegasse com a avaliação do corpo técnico desta casa, né, que veio do Tribunal de Contas com várias ressalvas, e aí foi feito um trabalho para que realmente se avaliasse de fato a forma de se trabalhar, como disse o vereador Mazinho, pegou emprestado para poder depois devolver, porque se não fizesse assim, ficaria descoberto uma parte. E aí, assim, esse foi o entendimento, lógico, um relatório aí feito com ressalvas, com todo entendimento, lógico, mas com aprovação aí da comissão. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dorival Batista. Acho que o entendimento é importante nesse momento. Acho que a gente pegar e fazer uma leitura assim do próprio processo, você vai ver que vai constatar que até os próprios técnicos, né, reconhecem da maneira como eles colocam que de fato houve uma forma de você agir de uma maneira ilegal, vamos dizer assim, mas que ela veio em benefício de alguma coisa. Ela não veio para penalizar ou ela não veio com o intuito de fazer com que aquela ação fosse considerada como um desvio, mas sim uma maneira de você fazer justiça, né? Porque o que o vereador Sérgio Lago colocava, o próprio contador, que na época trabalhava no Instituto, ele chegou a dizer para a gente que era uma questão assim, quase de que ou você fazia aquilo ou você deixava o pessoal sem receber. E aí eu acho que foi uma maneira de fazer justiça. E é claro que é uma ressalva
para fazer com que outros não venham cometer cometer a mesma falha, mas que é entendível e, porém, é passivo da gente de aprovação. Entendeu? Obrigado. Ok, vereador Dorival. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de decreto legislativo número 005 de 2023 permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Senhores, eu queria agradecer a presença dos senhores vereadores, da senhora vereadora, procurador dessa casa, dos servidores. Agradecer aí a presença do prefeito Romero, do ex-prefeito Vavá, da esposa do vereador Rosimar, Carmelinda, que está aqui presente também. Agradecer aos internautas. E, não havendo mais assunto a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária.